paz a todos. Estamos na direção hoje da reunião e para a nossa ambientação, a nossa irmã Leila Jussara fará a leitura da página. Paz e alegria a todos. Vamos fazer a leitura do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. É a lição 93. Cuida-te para que o pessimismo e a revolta não se agasalhem nos teus sentimentos, anestesiando ou exacerbando os teus nervos. Reconsidera atitudes e ocorrências desagradáveis, revestindo-te de bom ânimo e prosseguindo imperturbável. O teu estado de espírito muito contribui para o resultado das tuas aspirações e dos teus atos. Quando encetas uma tarefa com mau humor ou rebeldia, já perdes a melhor parte da realização. Em todos os teus empreendimentos, coloca o sol da esperança com o calor do otimismo e o êxito te será inevitável. Deus nosso Pai, de amor e bondade, Jesus divino amigo, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para mais uma manhã de estudo, de esclarecimento e de consolo, e Te rogamos bênçãos para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para aqueles irmãos que aqui não puderam estar. Pedimos também pela nossa irmã, que hoje será intérprete da Tua mensagem, Senhor, que ela possa receber todas as intuições para que o recado seja fácil de aprendermos, de assimilarmos, para pormos em prática no nosso dia a dia. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agora, convidamos a nossa expositora da manhã, Simone Afonso, trabalhadora da nossa casa, e fará um tema extra, a terapêutica espírita. Vamos vibrar com a nossa irmã. Bom dia a todos, que em primeiro lugar a gente é grato, né, por mais um dia maravilhoso de saúde para estarmos aqui reunidos. É sempre um momento de agradecimento, de sermos gratos, né? A gente acordar, ter saúde, disposição para mais uma oportunidade de caminhada, que é cada dia é essa oportunidade. E nós vamos trazer um tema extra. Todas as quintas a gente estuda o Evangelho, mas hoje a gente vai trazer um tema extra. E um tema importante para o nosso entendimento, porque muitas das atividades ocorrem aqui, nós muitas vezes não sabemos que é uma terapia, que é uma terapêutica espírita, que é um tratamento espiritual. E o que é uma terapêutica espírita ou o que é uma terapia? A gente vai ouvir os dois termos, tanto terapias espírita quanto terapêutica espírita. Então, o que é? São procedimentos que visam a elevação do padrão vibratório e a mudanças de atitudes e pensamentos, auxiliando no reequilíbrio espiritual. Então, toda a terapêutica espírita, ela visa a nossa elevação do nosso padrão vibratório. Ela visa a mudança de atitude nossa, de pensamentos. Então, todos os tratamentos que a Casa Espírita nos fornece, porque a Casa Espírita ela é um hospital em que, ao darmos entrada ali na parte física da casa e espiritualmente recebida também pelos irmãos que aqui encontram nesse trabalho, nós já começamos a ser cuidados, percebidos nas nossas atitudes, percebidos nas nossas necessidades. Então, começa ali na recepção física e espiritual os nossos atendimentos. Mas esses atendimentos, porque nós somos espíritos encarnados em um corpo físico, não somos? Então, essa terapia, ela não dispensa o acompanhamento médico, meus irmãos.
Nós não podemos substituir nenhuma terapia espiritual ou espírita dos atendimentos médicos, porque nós temos um corpo físico e esse corpo físico precisa de atendimento, de cuidado específico. Porque se não fosse assim, Deus não daria ao homem a condição, a permissão para desenvolver a medicina humana. Então nós temos que ter a fé raciocinada e clara para entender isso. Então eu trouxe algumas terapias que a gente vai perceber assim, nossa, Simone, isso é uma terapia? Isso é uma terapia. A primeira que eu trouxe é a prece. A prece é a primeira terapia e ela acontece e deve acontecer no íntimo de nós mesmos, sem mesmo a gente chegar à casa espírita para começar já essa terapia. Porque o que é a prece? É uma forma de contato com Deus. É nos colocarmos diante do Pai, estarmos em comunhão com Ele. E o que a prece nos favorece? Nos estimula as potencialidades internas, fornecendo apoio e luz para nós vencermos as dificuldades. Na questão 660 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: a prece torna melhor o homem? Então a prece pode nos tornar melhores? E os Espíritos falam para ele assim: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia bons espíritos para assisti-lo. E aonde estão essas tentações? Dentro de nós. Nós só somos tentados pelaquilo ainda que trazemos dentro de nós. Então, quando a gente pede a Deus força para resistir a nós mesmos, nós vamos nos melhorando, não vamos? E ele fala lá, os Espíritos falam para Kardec que este é um socorro que jamais será recusado. Quando nós pedimos com fé e confiança força para resistir às dificuldades, força para vencer a nós mesmos, força para passar pelas vicissitudes da vida, mas não é para tirar do nosso caminho aquilo que nós temos que passar. Nós não vamos derrogar as leis de Deus através da prece, mas nós vamos pedir força para passar por ela, e essa força vem. Então a prece é um importantíssimo meio de terapia espírita. E se nós não conseguimos fazer com as nossas palavras, porque a dor é grande, a dificuldade é grande, nós estamos estudando há muito tempo aí as coletâneas de preces espíritas. Nós temos o Pai Nosso. Então a espiritualidade nos dá várias formas de conexão, e a conexão maior com Deus é o pensamento. Seja numa palavra: Senhor, olha por mim, estou fragilizado. Basta isso, basta a conexão para a assistência vir. E outra terapêutica que eu também separei é o atendimento fraterno. Quantos nós chegamos à casa espírita? Muitos vêm por interesse, por vontade de conhecer a doutrina espírita, por procurar um novo caminho religioso, mas muitos de nós viemos através da dor. Viemos através de termos a alma, como eu vi um irmão falando, partida, rachada, através da dor, do desequilíbrio, das angústias, das aflições da vida. E aí a casas espíritas nos dá o atendimento fraterno, que é o momento ali que nós nos colocamos de diálogo, e que o atendente dessa área tenta ouvir, consolar e esclarecer com base na doutrina espírita. Não com seu achismo, mas com a doutrina espírita, porque é ela que esclarece e é ela que consola. Quando nós somos esclarecidos, nós somos consolados. Quando nós entendemos que a dor é um mecanismo de progresso e nós temos força para passar por ela, nós temos o amparo, nós estamos sendo esclarecidos e consolados. Então, o atendimento fraterno é para todo mundo que precisa, seja trabalhador da casa, seja frequentador da casa. Quantas vezes nós fazemos, numa conversa com o irmão na rua, um atendimento fraterno?
Mas o atendimento fraterno dentro da casa espírita, ela tem o amparo dos trabalhadores espirituais que ali estão para intuir o atendente que vai falar com o irmão. Então a gente não tenha vergonha de chegar e falar que está precisando desse atendimento, desse diálogo, dessa conversa, que não substitui o psicólogo, que não substitui o psiquiatra, que não substitui o médico de especialidade nenhuma, mas que vai nos ajudar a refletir sobre as nossas dificuldades e muitas vezes perceber o caminho. Também trouxe as palestras públicas, e nós temos aqui as quintas-feiras em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, né, que nos consola, que nos esclarece. Nós temos as sextas-feiras as palestras com assuntos doutrinários, também é um momento de esclarecimento. E a palestra pública, meus irmãos, é o momento em que nós já começamos, ao adentrarmos ali, receber todo o tratamento necessário. Todo o cuidado da espiritualidade, que muitas vezes conduz alguém a uma determinada palestra, porque ele precisa ouvir aquelas palavras, seja encarnados ou desencarnados. Os desencarnados vão precisar ouvir a voz humana, porque eles estão muito materializados. E os encarnados vão precisar ouvir aquelas palavras para refletir a sua vida, não para apontar a vida do outro. Olha, aquela palestra para você. Não, aquela palestra para nós que estamos aqui. Então, a palestra pública de conhecimento, de refletir, na hora que a espiritualidade já está ali cuidando, já está ali muitas vezes curando física e espiritualmente, dependendo da necessidade, dependendo do merecimento e da permissão de Deus, cada um que aqui chega. E que essa casa, a casa espírita, além de um hospital físico e espiritual, é um lugar de consolo, de esclarecimento. Um lugar em que todos nós temos que se sentir bem, em conexão com Deus. E nós trouxemos também o Evangelho no Lar. Quem aqui faz Evangelho no Lar? Então a maior parte já conhece o Evangelho no Lar, né? Então só vou passar uma lembrancinha aí para nós, né? Que é um momento semanal em que a gente escolhe um dia na semana, com um horário que dê para todos estarem juntos. Ah, Simone, mas só eu faço. Tudo bem, faça. Isso aí. Faça sozinha, porque você não está sozinha, fisicamente sim, mas nós estamos com aqueles irmãos que se reúnem conosco para estudar o Evangelho de Jesus. Né? E com a nossa persistência, com o nosso exemplo, quem sabe um dia os nossos familiares também venham conhecer, venham querer fazer, venham ouvir. Não é assim? Então, que a gente faça, porque quantas vezes a gente ouve da importância do Evangelho, né? Então, como a gente faz? O início, uma prece simples, espontânea, uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser ao acaso ou pode ser sequencial, e um comentário sobre o texto. Se estivermos em grupo, não é o momento de apontar o dedo, de criticar, de julgar, é o momento de nós estarmos ali estudando o Evangelho de Jesus. Depois a gente faz uma irradiação, que é uma prece mais estendida, pedindo paz ao mundo, envolvendo os doentes, né? Envolvendo aqueles que precisam. E a gente faz uma prece de encerramento, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos naquele momento ali estudando o Evangelho. E nós podemos também colocar uma garrafa coletiva de água ou individual, pedindo na hora da prece que os bons espíritos coloquem ali aquilo que nós precisamos para o equilíbrio espiritual e físico. E nós temos muita recomendação sobre o Evangelho no Lar, porque o Evangelho no Lar, ele é um tratamento que se estende não só a nós, mas a todos que estão no nosso redor, porque possibilita compreender os ensinamentos cristãos. Compreendendo, a gente começa a agir,
Cria nos lares o hábito de se reunir em família. Quantas vezes nós não conseguimos estar unidos em família, no corre-corre, nesse momento nós estamos ali, estudando, ouvindo, criando harmonia, pelo momento de paz que o estudo propicia na casa, no lar, nos corações. Higieniza-se o lar por pensamentos e sentimentos. Nesse momento do Evangelho no lar, nossa casa está sendo higienizada, tirando os pensamentos, os fluidos deletérios. Não só nós encarnados, quanto os desencarnados, que muitas vezes é trazido para estudar conosco. Facilita no lar e fora do lar o amparo. O amparo também a todos que estão ao nosso redor. Nossa casa fica um ponto de luz, de referência aos espíritos que precisam de ajuda para ajudar, de fluidos bons, de equilíbrio para ajudar. Então, o Evangelho no lar é uma terapia que nós levamos para os nossos lares. Não é só individual, mas é coletivo ali para quem está conosco. E nós também trouxemos o passe, né? O passe, que temos dois tipos de passe. Temos o passe individual e o passe coletivo. Antes da pandemia, fazíamos o passe individual, lembram-se? Com a pandemia, nós pedimos orientação ao CERJ, que é o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, porque era necessário um distanciamento. E aí nós fomos orientados que poderíamos fazer até permanentemente, porque o CERJ faz assim nas suas reuniões. E o mais importante disso, meus irmãos, que os dois tipos de passe têm a mesma eficácia. E nós vamos entender por quê. Pode-se definir o passe como sendo uma transfusão de forças psíquicas. Então, é uma transfusão de forças psíquicas. Para quê? Para curar? Para atenuar o sofrimento, equilibrante ideal da mente e apoio eficaz de todos os tratamentos. Repito, apoio eficaz de todos os tratamentos. Isso quem nos fala é o Espírito Emmanuel no Caminho, Verdade e Vida. Então, o passe, essa transmissão fluídica, ele atenua o sofrimento, equilibra a nossa mente, ajuda a equilibrar, apoio eficaz a todos os tratamentos. Isso é o mais importante, porque muitas vezes a gente vem atrás de uma cura física e talvez não seja o momento, talvez não esteja no nosso planejamento a cura física, mas o nosso reequilíbrio, a força para passar por ela, a força para aprender com a dor. Na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. Então, na hora do passe, a emissão e a recepção, que somos todos nós a receber, se entrosam. Se entrosam como? Na confiança, na fé, no pensamento. Estamos ali conectados com Deus, porque quando a gente entra na casa espírita e sentamos esperando a palestra, no decorrer da palestra, todos nós somos pacificados pelos espíritos. Mas nós ainda precisamos do passe humano, ver o trabalhador do passe aplicar o passe. A necessidade ainda do fluido animalizado do trabalhador do passe. Mas se nós confiarmos, nós podemos saber que cada um de nós estamos aqui sendo visto, cuidado nas nossas necessidades. Por isso nós temos que desenvolver a nossa fé, que também é um mecanismo importante. E a fé, segundo o Espírito Joana de Ângela, ela vai evoluindo conosco. Quanto mais evolução espiritual, mais a certeza, mais nossa fé é robusta. Então, segundo a Gênesis, nós temos três tipos de ação magnética. Nós temos pelo próprio fluido do magnetizador. Cada um de nós tem o seu fluido magnético humano. Cada um de nós temos. Que está subordinado à qualidade desse fluido. Cada um de nós tem uma qualidade moral. É a qualidade moral, de sentimento, de pensamento, que vai fazer com que esses fluidos sejam mais ou menos puros. Segundo, pelos fluidos espíritos que atuam diretamente sobre nós. Diretamente sobre nós, os espíritos atuam dando passe, cuidando de todos nós, diretamente.
Eles tiram do fluido ambiente, eles tiram do seu fluido espiritual, eles doam a todos nós o que nós precisamos. E o terceiro, pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador ou trabalhador do passe, do qual este serve como condutor. Então, esse é o fluido semi-espiritual ou humano espiritual, é o que acontece aqui na nossa casa, nos passes. É esse misto, humano espiritual, né, ou semi-espiritual. Porque ainda precisamos desse tipo de fluido. Mas nós sabemos que a espiritualidade é ela que dá ao trabalhador do passe o que falta a ele, as qualidades que faltam ao fluido dele. É a espiritualidade que doa ao trabalhador do passe para que ele possa, junto com o seu, doar a cada um que é aplicado o passe. Então, se são fluidos doados pela espiritualidade e que nós também, junto conosco, com o nosso, doamos a alguém, aonde nós estivermos, com fé, acreditando, esses fluidos chegam. Então, que a gente acredite, que a gente confie que os passes coletivos são tão eficazes quanto o individual. Tão eficazes quanto o individual. Às vezes é necessário, quando a gente vai fazer uma visita à enferma, ao hospital, a gente aplicar o individual. Mas todos nós somos pacificados. Por quê? Qual a postura nossa de quem recebe o passe? Né? É a fé. É acreditar. O passe sempre vai nos beneficiar como agente equilibrante, agente de apoio. Mas os resultados se fará de acordo com a fé, com o merecimento e com a necessidade. Porque Deus sabe da nossa necessidade. Deus sabe se nós temos que passar por aquela situação ou não, mas Ele vai nos dar força. E o passe é esse tratamento que vai nos ajudar, nos fortalecer. Qualquer pessoa pode passar pelo passe. E o passe, meus irmãos, ele não é obrigatório e nem sempre é necessário. Nem sempre. Nós estamos tão bem, estamos nos sentindo tão bem, para qual a necessidade de eu estar tomando passe? Então, eu que tenho que avaliar a minha condição e a minha necessidade. Eu estou realmente precisando do passe ou eu fiz do passe já um hábito? Então, a gente tem que refletir sobre isso. Então, individual ou coletivo, que a gente acredite e saia daqui na certeza de que os dois são eficazes. De que os dois cumprem ali o papel que lhe é designado. E a água magnetizada, que é outro tratamento, que é outra terapêutica espírita, em que a espiritualidade coloca ali tudo que nós precisamos. Nada mais é do que o magnetismo colocado pelos benfeitores na água potável. Benfeitores espirituais, não precisa do humano, não precisa do aplicador, não precisa do médico, não precisa, são eles. Não precisa de um local. Antigamente nós tínhamos uma mesa, era mais por ter a mesa ali, mas não precisa. Com a pandemia nós tiramos a mesa, cada um ficou com a sua garrafinha, com o seu vasilhame, e é assim. Porque nós não temos rituais, né? Nós temos que estar em sintonia, pedindo a Deus que se coloque na nossa água ali o que nós precisamos. Não é o que nós queremos, porque a gente não sabe realmente do que a gente precisa, e Deus sim. Contendo, portanto, alterações ocasionadas pelos fluidos salutares ali dispensados para o equilíbrio. Olha ele voltando a nos falar do equilíbrio. Está no livro Fluidoterapia. Equilíbrio. Ele nunca fala em cura física, porque a gente não sabe os desígnios da providência. O uso da água fluidificada como medicamento refazedor e o passe não dispensam os cuidados médicos recomendados aos pacientes. Não podemos substituir nenhuma terapêutica espírita pelos cuidados médicos. Nem podemos orientar isso.
Os dois tratamentos têm que seguir juntos. Nós somos um espírito reencarnado em um corpo físico. O corpo físico precisa de um médico para auxiliar. Mas nós espíritos precisamos o quê? Reequilíbrio espiritual. E isso sim nós vamos encontrar dentro da terapêutica espírita. Mas nós temos que ter o nosso esforço e a nossa vontade. Não é apenas a gente sentar para receber o passe, ouvir a palestra, fazer o atendimento fraterno, sem que a gente faça em nós esse autoconhecimento, esse esforço de mudança, esse esforço de pensamento. Então, como nós estamos falando em fluidos doados pela espiritualidade, o tipo de recipiente interfere? Não interfere. Pode ser de plástico, de louça, de vidro. Tem que estar limpo, é claro, porque qualquer situação a higiene é necessária. A cor do recipiente interfere? Será que pode ser preto, ser branco, ser amarelo? A cor também não interfere. O estado do frasco aberto ou fechado, vocês acham que interfere? Não interfere. É até bom que seja fechado para não cair nada, né? Nenhuma impureza, nenhum bichinho, porque os fluidos vão penetrar os corpos, vão penetrar a matéria. Então não precisamos estar presos a esses pensamentos. Por isso que o conhecimento nos liberta, né? Jesus falou: conhecereis a verdade, ela vos libertará de falsos enganos, né? De rituais desnecessários, porque fluido penetra. E a espiritualidade que vai colocar ali o que nós precisamos. Nós temos que estar em conexão com essa espiritualidade. E eu trouxe um que é muito querido nosso e que é necessário para nós, que é o estudo sistematizado da doutrina espírita. O estudo continuado em grupos das obras básicas da doutrina espírita, para que a gente entenda tudo isso. E nós temos na nossa casa muitos grupos. Nós temos a infância, nós temos a família, nós temos a mocidade, nós temos 2 grupos de ESG, presencial e virtual. Então nós temos estudos. E o estudo é uma terapêutica. E quando você entende, conhece a sua origem, que fala que a casa do Pai há muitas moradas, que fala das vidas sucessivas, que nos fala todos os fenômenos mediúnicos, nos explica a razão, a fé raciocinada, isso é um tratamento, é um esclarecimento. Mas será que é possível nós melhorarmos apenas com a terapêutica espírita? Será que só vindo aqui a gente melhora? Bem, primeiro que nós devemos sempre buscar a terapêutica humana, para sabermos fisicamente que nós temos, começarmos o tratamento adequado e tendo a consciência de que a saúde do corpo está diretamente ligado ao equilíbrio espiritual. Mente sã, corpo? Sim. O nosso desequilíbrio tem uma história pretérita, às vezes, de outras reencarnações. Nós vamos lá ver causas atuais e causas anteriores de sofrimentos. Muitas nós desenvolvemos aqui nessa existência, outras nós trazemos de lá. Mas cabe a nós procurarmos o equilíbrio junto com a doutrina espírita, vai nos ajudar. Por quê? Porque ela vai nos falar do autoconhecimento. O autoconhecimento, por que eu estou sentindo isso? Quais os sentimentos que estão me trazendo tanta angústia? Qual o sentimento e atitude que está me causando dor no estômago? Porque vai refletir no meu corpo todo. O estômago, o intestino, o coração, a circulação, todos vão ser, vai sentir o reflexo do desequilíbrio espiritual. Então, se nós não mudarmos e não entendermos o que nos causa dor através do autoconhecimento e buscar a reforma íntima, o que ele nos traz? A real cura, assim mudando a atitude equivocada que ocasionou o equilíbrio, é que acontece a real cura. E a real cura está onde? No espírito. Quando não há uma transformação moral verdadeira, a recuperação física pode ser temporária,
pois as doenças têm suas causas nos desequilíbrios espirituais. Então, quando nós não mudamos as nossas atitudes, ainda não perdoamos, ainda temos ira, temos raiva, temos mágoa, somos orgulhosos, nos achamos melhor do que o outro e vamos desenvolvendo esses sentimentos rancorosos dentro de nós, isso adoece. E isso vai fazendo com que o meu corpo também crie doenças psicossomáticas. O que é psico? Psique é alma, soma é corpo. É uma doença que tem origem na alma, mas que tem consequência no corpo físico. Então nós temos que fazer o quê? Mudar. Segundo o Espírito Joana de Ângeles, a reforma íntima é um parto, e parto dói, mas que no final é importante porque ele ocasiona o quê? Vida. Então, a reforma íntima, mudar, vai nos causar dor porque eu vou reconhecer as minhas dificuldades, mas ele vai me dar vida nova porque eu vou ser uma outra pessoa, vencendo a mim mesma, não vencendo o outro, porque eu boto as minhas dificuldades no outro, mas as minhas dores e dificuldades estão dentro de mim. Se eu não mudá-las, eu não vou ter a cura real. Ele fala para nós assim: reforma íntima é um processo benéfico, necessário e contínuo de autoconhecimento. E nós estamos tendo o nosso PED, que fala sobre reforma íntima, desafio de urgência. Todas as sextas-feiras, em alguns meses do ano, nosso PED é um desafio de urgência. Porque além da gente se tratar fisicamente, espiritualmente, nós vamos estar evoluindo, melhorando, caminhando para uma cura real. Então vamos lá, é o resultado do esforço que cada um faz para ter pensamentos e atitudes voltadas para o bem. Reforma íntima, resultado de esforço. Não é fácil, não é milagroso, mas é um esforço e nós temos que ter a vontade de fazer essa mudança. Primeiro é reconhecer o que eu preciso mudar. Segundo é me esforçar para que isso aconteça. Elevando o padrão vibratório do ser espiritual, superando as mazelas morais através da mudança de atitudes, é que acontece o equilíbrio espiritual, que tem como consequência a saúde do corpo físico. Olha, de novo falando de mudança de padrão vibratório, de mudanças de atitudes e pensamentos, de vencendo as nossas imperfeições para que a gente se cure. Não muitas vezes a cura física, mas sim a cura espiritual. E ela se reflete em nós. Então nós vamos encontrar dentro da doutrina espírita muitas ferramentas de ajuda, mas que nós somos o grande responsável para que essa cura aconteça, para que essa mudança se faça. Porque, segundo o livro Médico das Almas, Nossa Verdadeira Cura, é de Tiago Brito, recomendo. A principal proposta do Espiritismo é a transformação íntima, nossa modificação interior. Significa mudarmos para melhor. Se a verdadeira cura é a cura da alma, enquanto formos teimosos, insistindo em não nos modificar, vamos continuar a correr sem sair do lugar. Então, se não houver a mudança real, nós vamos estar ali correndo sem sair do lugar, procurando tratamento sem conseguir a cura real. E ele continua para nós: que a cura da alma venha sempre antes da cura do corpo, e que ao nos perceber curados de algum defeito grave, como a deficiências morais que ainda trazemos, ouviremos do médico Jesus o que tantas vezes ele disse: foi tua fé que te salvou, que te curou. Que essa fé nos transforme de fato nas novas pessoas que gostaríamos de ser. Jesus, neste momento, continua a nos perguntar: querem ser curados? Vocês querem ser curados? Ele aguarda nossa resposta, nossa vontade, nossa ação. Se Jesus confia e acredita na nossa cura, quem somos nós para duvidar? Confie, acredite, trabalhe. Vamos ao encontro do amor. É no amor que está a cura. Se Jesus acredita em nós e Ele acredita que nós possamos nos curar, nos libertar, evoluir, ir na sua direção, por que nós ainda não acreditamos? Por que nós ainda achamos que estamos sozinhos nessa tarefa de reforma íntima? Não estamos. Estamos sempre amparados
por Jesus, pelo nosso Espírito protetor e principalmente por Deus, que com certeza nos dá a oportunidade de mudança. E nós vamos lembrar de Marcos capítulo 5, versículo 33 e 34, em que Jesus estava andando na praia no meio de muita gente e tinha uma mulher que tinha uma doença muito grave, que sangrava, tinha hemorragia. E aí no meio do povo, ela sabia que Jesus ia lá e nenhum médico resolvia a situação dela. E aí ela foi acreditando que o encontro com aquele homem mudaria a vida dela. Ela acreditou, ela confiou, ela tinha fé. E no meio da multidão, ela só conseguiu tocar o quê? A barra da túnica de Jesus. E aí aquele espírito grandioso sentiu uma virtude sair dele. Ele fala isso para os apóstolos. Senti uma virtude sair de mim. E os apóstolos, como mestre, nesse meio dessa multidão, como que o Senhor sentiu? Todo mundo te tocando, todo mundo te esbarrando. Mas era Jesus, né, gente? Nosso coordenador, nosso governador. E aí ele vai até essa irmã e fala assim para ela. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Que a gente tenha fé, que a gente faça o nosso esforço como ela fez. Ela foi na direção de Cristo. E que nós tenhamos um dia maravilhoso. E qualquer informação a mais, podem nos procurar. Que Jesus ampare a todos nós. Agradecemos a nossa irmã Simone pela mensagem tão importante para cada um de nós nessa manhã. Possamos estarmos em sintonia com Jesus e Deus, nosso Pai. E assim, Jesus querido, divino amigo, Deus, nosso Pai de amor e bondade, só temos a agradecer, Senhor, por tantos esclarecimentos, por tanto amparo que recebemos nesta manhã. Mas continuamos a te rogar bênção, Senhor, para todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, para aqueles irmãos que aqui não puderam estar, para aqueles irmãos, Senhor, que estão enfermos nos hospitais, que possam estar recebendo esses fluidos para a sua melhora física e espiritual. Pedimos pelos enfermos nos lares, da mesma forma, com fé, ânimo, coragem para prosseguir. E também pelos irmãos que se encontram nas ruas, encontram nos cárceres, enfim, Senhor. Pedimos por toda a humanidade, por todos aqueles que vivem conflitos, Senhor, que possam, em algum momento, serem tocados pelo Teu amor, pela Tua luz, e possam realmente mudar o rumo da sua trajetória. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos e aguardamos no próximo encontro. Vamos em paz. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30, e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022.
Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.